Salve, salve, você que acompanha a Análise Verdão aqui no YouTube. Meu nome é Leonardo Suzuki e sejam muito bem-vindos a mais uma análise pós-jogo. Meus amigos, falar de derrota nunca é bom, mas estamos aqui, né? Estamos aqui, faça chuva ou faça sol, para analisar um jogo que foi muito ruim do Palmeiras. Eu queria começar o vídeo com uma reflexão, digamos assim. Por que todo paulista, toda final de paulista tem que ser essa história, hein, minha gente? Pra quê? Por que isso? 2022 contra o São Paulo, 2023 contra o Água Santa e agora 2024 contra o Santos, a mesma história. Uma primeira partida, um jogo de ida, jogando fora de casa, que o Palmeiras vai muito mal, que o Palmeiras é superado, que o Palmeiras perde merecidamente e que complica as coisas pro jogo de volta. E assim, é uma história que vai se repetindo e de uma maneira meio até desnecessária, assim, sabe? Não era o jogo de hoje não era um jogo pro Palmeiras, pô, e tão mal assim, e enfim, sair com uma derrota, até porque durante o jogo, mesmo numa atuação ruim, deu pra perceber durante o jogo como o Palmeiras poderia tornar as coisas mais fáceis. Enfim, eu vou falar tudo isso aqui hoje. E eu sei que você pode falar pra mim, pô, Léo, mas pensa pelo lado positivo. Se o Palmeiras perdeu o jogo de ida dos últimos dois paulistas, significa que o Palmeiras mostrou que pode virar contra o Santos também em casa. E eu sei disso, eu sei que o Palmeiras tem plenas condições de virar o jogo contra o Santos, de ser campeão do Allianz Parque, mas vamos combinar que não precisa ser esse roteiro, esse cenário de sofrimento sempre, né? Sempre sendo superado na primeira partida, e eu falo sendo superado não só em termos de resultado, tá? Porque quando o Palmeiras enfrentou o São Paulo no Morumbi em 2022, o Palmeiras jogou pior do que o São Paulo. Quando enfrentou o Água Santa em Diadema, o Palmeiras jogou pior do que o Água Santa. E quando enfrentou o Santos agora na Vila Belmiro, o Palmeiras também jogou pior. O Palmeiras foi superado em termos de desempenho, coletivamente, individualmente. E eu acho que esse é o grande problema, não só o resultado, porque o resultado, no fim das contas, é uma vitória mínima do Santos. É um resultado reversível. Mas a gente precisa conversar um pouco sobre o jogo do Palmeiras hoje e por que aconteceu tudo o que aconteceu. Enfim, estou aqui, certo? Faça chuva ou faça sol, como eu disse, ganhando ou perdendo. Estou aqui para analisar, porque é isso que a gente faz. Então, se você quiser deixar o seu likezinho, sempre ajuda. Vamos tentar entender o que aconteceu dentro de campo hoje. A pressão inicial do Santos, eu até tava esperando o Santos tentar fazer aquela blitz no começo, né, por estar jogando em casa, né, ou a única final que eles estão jogando desde a Libertadores contra o Palmeiras, a única final que eles vão jogar no ano, então assim, realmente era meio jogo da vida pra eles, torcida empurrando e tudo mais, e realmente o Santos entrou com uma mentalidade de jogo da vida e o Palmeiras entrou com uma mentalidade de jogar mais uma finalzinha aí, né? Isso já é um problema em si, mas beleza, né? Esse foi um ponto. A blitz do Santos no início, eu até tava esperando, só que foi um início meio esquisito, digamos assim, porque na minha visão ali, claramente o Palmeiras tava com espaço pra contra-atacar. Existia o espaço pra contra-atacar. Tanto que com 4 minutos o Flaco já sai na cara do gol num contra-ataque de poucos passes. Só que o Palmeiras não tava conseguindo armar contra-ataques porque o Palmeiras não tava se defendendo bem naquele início. Então, a partir do momento que você não se defende bem, você não recupera a bola em momentos importantes pra você acionar contra-ataques. E esse foi o problema do Palmeiras no início, né? O Palmeiras veio escalado com o mesmo time, e eu até falei na análise do Santos, que eu postei ontem, que eu imaginava que o Abel ia montar a marcação do Palmeiras com os 3 meio-campistas do Palmeiras marcando os 3 meio-campistas do Santos, como o Abel já fez, e tendo a linha de 5 lá atrás para marcar o trio de ataque do Santos, mais a chegada dos laterais, né? Seria 5-5 ali, você teria uma liberdade para esses jogadores ali da defesa saltarem um pouco, né? Acompanharem esse lateral do Santos, enfim. Eu acho que seria um encaixe um pouco mais simples, digamos assim. Só que a gente teve uma coisa bem diferente. E que eu até demorei um pouco pra entender o que o Abel tava fazendo, porque eu não lembro do Abel ter feito um encaixe parecido nesse sentido. Porque ele colocou, em vez de colocar o Veiga pra marcar o João Schmidt, que é o que mais acontece, né? O camisa 10 marca o camisa 5 do adversário, ele colocou o Aníbal Moreno pra marcar o João Schmidt. E por um lado, isso pode te dar mais roubadas de bola, por exemplo, porque o Aníbal, né, é um marcador melhor do que o Veiga, só que por outro, a distância que o Aníbal tinha que percorrer para chegar no João Schmidt é uma distância naturalmente muito maior do que a que o Veiga tem que percorrer para chegar no João Schmidt. Você entende o que eu tô falando? Porque o João Schmidt é o primeiro volante do Santos. Muitas vezes ele baixava entre os zagueiros para ser esse primeiro passe, para ajudar na saída.
O Veiga, ele, como sendo um meia atacante ali, ele tá mais próximo desse camisa 5. Tanto que o camisa 5 dos adversários geralmente marcam o Veiga. O Aníbal sendo o camisa 5 do Palmeiras, pra ele ir lá marcar o João Schmidt, ele tem que percorrer uma distância maior, por mais que o Aníbal seja um bom marcador, seja um cara ágil, rápido e tudo mais. Então, eu acho que isso complicou um pouco o Palmeiras no início do jogo, porque o João Schmidt teve liberdade pra construir, e ele é o principal construtor do Santos. Você ainda teve o Zé Rafael marcando mais o Pituca, e o Marcos Rocha, no começo do jogo, muitas vezes saindo pra caçar o Giuliano e se desfazendo da linha de defesa, né? O Marcos Rocha saindo pra caçar o camisa 10 do Santos. E aí, pra compensar esse Marcos Rocha saindo, você tinha muitas vezes o Veiga ajudando na marcação pela esquerda pra fechar a linha de 5 quando o Rocha saía. Então, assim, foi um quebra-cabeça que eu achei complexo demais. Tipo, além da conta, sabe? Tipo, complicou demais uma coisa que não precisava ser tão complicada assim, que é esse encaixe de marcação do Santos. E o Santos, aproximando jogadores na sua construção, trocando de posição, confundiu essa marcação do Palmeiras. Então os marcadores do Palmeiras pensavam, pô, eu acompanho o cara ou eu protejo as costas? O Giuliano, quando ele partia da esquerda, beleza, o Rocha tava ali perto dele. Mas aí o Giuliano começou a ir um pouco mais pra direita. E aí o Rocha seguia ele até lá, enfim. Acho que gerou uma confusão, um desencaixe, combinado com a intensidade do Santos ali no início do jogo. Foi realmente um início bem complicado. A partir dos 25 minutos, mais ou menos, o Santos naturalmente baixa o ritmo, o Santos dá uma esfriada e o Palmeiras consegue equilibrar melhor a marcação, tendo o Zé Rafael ficando um pouco mais no Giuliano na segunda metade do primeiro tempo, e o Santos também perde o jogo direto que eles estavam tendo com o Furt lá na frente, né, que é o centroavantão, tava ganhando as bolas no alto, eles perdem isso porque ele sai lesionado. E a partir daquele momento, e aí eu entro naquilo que eu falei de que a gente percebe durante o jogo que não precisava ser tão complicado assim, né? A partir daquele momento no primeiro tempo, ficou claro, quando o Palmeiras teve a bola, que o Palmeiras conseguiria encontrar espaços, né? O Palmeiras, em momentos que colocou a bola no chão, o Palmeiras conseguiu encontrar espaços na sua construção, acionar jogadores nas costas dos volantes do Santos, gerar situações interessantes de finalização, só que o Palmeiras acabou pecando em desconcentração em alguns momentos e em tomada de decisão, né? Com 4 minutos o Flaco Lopes perde aquele gol que não se pode perder, né? Um daqueles gols que não se pode perder. Depois, mais pro final do primeiro tempo, você tem um passe espetacular do Aníbal Moreno pro Rafael Veiga, que o Veiga domina completamente errado, ele domina pra trás, né? O árbitro até marca impedimento no lance, mas não estava. Se ele fizesse o gol, o VAR reveria e daria o gol pro Palmeiras, porque o Veiga estava em posição legal e ele domina pra trás, num lance, assim, inexplicável. E aqui eu até preciso parar de falar do coletivo pra falar do individual um pouco sobre esses dois jogadores. O Flaco Lopes, ele é o artilheiro do Palmeiras na temporada, ele tá vivendo um grande início de temporada, acho que dá pra dizer que ele é o melhor jogador do Palmeiras nesse Paulistão, acho que dá pra dizer isso, e claro, não é pra tirar ele do time, nada disso. Só que sempre que eu falei do Flaco Lopes aqui no canal, eu sempre falei sobre confiança, né? E isso vale pra qualquer centroavante, mas parece que pro Flaco Lopes vale ainda mais, pro bem e pro mal. Quando ele desanda de fazer gol e, enfim, consegue converter as suas chances, ele cresce. Mas parece que em alguns momentos, quando ele perde uma grande chance, como ele perdeu aos 4 minutos, ele diminui, sabe? Ele dá uma morrida ali dentro da partida. E eu senti isso acontecendo contra o Santos, porque o Flaco Lopes ele não contribui só com gols. O Flaco Lopes ele tem potencial para contribuir com o resto do jogo, para ganhar a bola pelo alto, para ajudar na construção, para fazer um pivô, uma parede, e eu não vi isso contra o Santos logo depois que ele perdeu o gol. Então eu fiquei com esse sentimento de que ele perdeu o gol e diminuiu dentro da partida e não conseguiu ajudar o time, tanto que ele é substituído depois. E o Rafael Veiga, realmente eu não sei o que acontece, meus amigos. De verdade, em relação ao Rafael Veiga, eu não tenho nem relação com um lance específico, foi o jogo inteiro e já veio de antes, né? Eu já comentei sobre o Veiga no pós-jogo do Novo Horizontino, e realmente eu não sei o que acontece com o Rafael Veiga. Muita gente diz que tem a ver com o fato dele estar jogando mais pela esquerda, né, como um meia mais pela esquerda, e realmente, o Veiga ele rende melhor sendo um meia mais pela direita, isso é verdade. Só que não é uma coisa que a gente consegue mudar agora, porque aquela faixa da direita ali, da meia direita, tem que ficar pro Endrick. É ali que ele rende melhor, ele é o grande jogador do time, não tem como tirar ele dali. Mas assim, eu acho que essa má fase do Veiga, ela não tá relacionada só a posicionamento, só a função,
porque ele não tava acertando nem escanteio contra o Santos hoje. E, sim, é um negócio complicado. O Veiga começou 2024 marcando gols, sendo importante pro Palmeiras, mas realmente de uns jogos pra cá ele não tem sido o Veiga que a gente espera. E quando a gente chega no momento decisivo, a gente espera ter dentro de campo aquele Veiga. O Veiga decisivo, o Veiga que aparece, o Veiga que chama responsabilidade, que divide responsabilidade com outros jogadores. E não foi esse Veiga que a gente viu na Vila Belmiro. Já tô vendo que essa análise vai ficar grande, mas realmente tem bastante coisa pra falar. Enfim, voltando pra parte coletiva, agora que eu falei desses dois jogadores, o cenário do primeiro tempo foi esse, e a gente vai pro segundo tempo e toma um gol com 2 minutos. E falando exclusivamente sobre o gol, eu até peguei pra rever. É um lance que o Palmeiras tá com a bola no seu campo de defesa, construindo, no início de segundo tempo. A bola chega no Murilo, né, o zagueiro pela esquerda, e ele tem claramente a ideia de acionar o Veiga. E ali vem a primeira decisão errada, porque o Veiga, ele tá com a possibilidade de ser acionado nas costas do volante, do Santos, só que os dois ali no momento decidem uma bola nas costas da defesa do Santos. E eu falo os dois porque é o Murilo no passe e o Veiga na movimentação também, não vou colocar a responsabilidade num só. Eles decidem pela bola direta, pela bola nas costas lançada. E não dá certo. O Santos rebate essa bola, recupera essa bola, e aí você tem Guilherme contra Marcos Rocha, que era realmente um cenário que tava na cara que poderia dar ruim em algum momento, porque foi uma partida bem ruim do Marcos Rocha, e o Guilherme tava direto sendo acionado por ali, não só do Rocha, do Mike também, tá? Desse setor pela direita no geral. E você tem o Piquerez dormindo completamente na jogada e deixando... Gente, gol de cabeça do Otero. Pro Otero fazer um gol de cabeça, alguém dormiu na marcação. E esse alguém foi o Piquerez, que é outro jogador que em 2024 dá pra contar, assim, nos dedos de uma mão as partidas decentes do Piquerez em 2024. Claro que, pô, grande jogador, beleza, mas a gente precisa voltar a ver aquele Piquerez que a gente espera, né? E realmente foi mais uma partida ruim do Piquerez, foi falha do Piquerez no gol, ele fica plantado, vê o Otero passar à frente dele e marcar o gol. E o gol do Santos, ele veio num timing péssimo, assim, pro Palmeiras, porque era um jogo em que o Palmeiras suportou a pressão inicial do Santos, conseguiu equilibrar o jogo, mas não conseguiu marcar, beleza, e iria para esse segundo tempo num cenário em que o Santos não teria a mesma intensidade física que teve no primeiro tempo, e que o Palmeiras poderia sair mais pro jogo, controlar um pouco mais a partida, deixar a partida menos caótica. Pelo menos esse era o cenário que eu esperava pro segundo tempo. Só que aí você toma um gol com 2 minutos e o cenário muda completamente, porque o Santos cresce no jogo, o Palmeiras dá aquela murchada, é um negócio que muda. E o Palmeiras, depois do gol, voltou aquela inércia ali dentro da partida. Então, foi realmente um gol num timing bem péssimo, assim, pro Palmeiras, logo depois de voltar pro segundo tempo. O Abel, ele muda com 20 minutos, né, coloca Rios no Zé Rafael, coloca o Rony no lugar do Flaco Lopes, coloca o Vanderlan no lugar do Piquerez, coloca o Lázaro no lugar do Endrick, e aí, assim, não preciso nem falar que só a coxa do Endrick explica essa substituição, tanto que o Endrick saiu e já colocou o gelo na coxa. Acredito eu que realmente estava combinado previamente entre comissão, núcleo de saúde e Endrick, que ele poderia jogar ali no máximo 65 minutos, que foi o que ele jogou, porque, óbvio, a parte técnica tática não explica a troca do Endrick, então só a física explica. E a partir das trocas, e também dessa situação do Santos não ter aquela mesma intensidade de início do jogo, porque realmente gastou muito naquela afobação nos primeiros 25 minutos, você teve um Santos que abaixou as linhas, um Palmeiras que passou até a bola e um Santos que passou a esticar a bola para os pontas para contra-atacar. E não conseguiu muita coisa com isso, conseguiu uma ou outra escapada por ali, mas foi um resto de segundo tempo que o Palmeiras teve a bola. E voltando naquele ponto de perceber que as coisas poderiam ser mais fáceis do que foram, o pior é que, assim, longe do Palmeiras fazer uma grande atuação, o Palmeiras ainda criou diversas chances pra finalizar e pra empatar o jogo no segundo tempo. E isso é inacreditável. Olhando isso que a gente pensa, poxa, não precisava ser esse mesmo roteiro de todos os últimos campeonatos paulistas, né?
podia ser um pouquinho mais tranquilo, porque o Palmeiras estava longe de fazer a sua melhor atuação, estava com grandes individualidades do time muito abaixo, trocou metade do time ali na frente praticamente para tentar mudar alguma coisa, e quando o Santos baixou as linhas e o Palmeiras colocou a bola no chão, o Palmeiras conseguiu chance de finalizar, teve chance com o Veiga, o Rony teve 2 chances, o Marcos Rocha teve chance, o Mike teve chance, o Lázaro teve chance. Então assim, o Palmeiras ainda teve chance, até melhorou no finalzinho, conseguiu martelar o Santos, só que não conseguiu colocar a bola pra dentro, pecou nesse momento, faltou caprichar ali no finalzinho pra empatar, um empate que seria um resultado muito melhor do que o que estava parecendo que o Palmeiras ia conseguir, e que de fato conseguiu, que foi a derrota. Foi um jogo que coletivamente o Palmeiras foi superado, como eu falei no início do vídeo, e aí isso, claro, tá na conta do Abel. Na minha visão, passa muito por essas decisões em termos de marcação, e também pela desatenção do time no início do segundo tempo. Tomar um gol ali foi péssimo pro Palmeiras. Só que individualmente também foi uma partida muito apagada do Palmeiras. O Marcos Rocha foi muito mal. O Mike, no finalzinho do jogo, o Mike até consegue uma outra jogada, mas no geral não foi um jogo bom do Mike. Zé Rafael também. Piquerez mal, já falei. Veiga, Flaco Lopes, enfim. Caras que praticamente não foram pro jogo e caras que a gente conta quando chega um momento decisivo como esse. Então, realmente foi um jogo que as coisas não deram certo pro Palmeiras. Se dá pra tirar algum destaque positivo desse jogo, eu acho que o Aníbal, ele erra alguns lances no segundo tempo, mas no primeiro tempo, pra mim, ele é de longe o melhor do Palmeiras em campo, e tem bons momentos no segundo tempo também. O Endrick era um oásis ali na frente, como sempre, conseguiu boas jogadas, teve até uma jogada que o Mike consegue finalizar, que foi uma jogada dele. E meio que é isso, talvez, viu? O Everton fez uma outra defesa importante, mas enfim, não sei se tem muita coisa positiva individualmente falando pra gente tirar desse jogo. Foi realmente uma partida apagada num geral e um resultado que acaba prejudicando a Libertadores também, né? Porque agora no meio de semana o Palmeiras enfrenta o San Lorenzo na Argentina e provavelmente vai ter que colocar o time reserva, no máximo um time misto, não vai colocar os mesmos jogadores para enfrentar o São Lourenço, porque domingo tem a volta contra o Santos, mesmo cenário da última temporada, né? Pois é, Palmeiras foi lá, perdeu para o Água Santa o primeiro jogo, teve que colocar o time em reserva contra o Bolívar, perdeu para o Bolívar, né, na última temporada, depois conseguiu reverter contra o Água Santa no jogo de volta. Tomara que consiga de novo, mas tomara que não perca no meio de semana agora, né? E aí, para tentar finalizar a nossa análise de uma maneira minimamente positiva, porque, pô, são 8 horas de domingo, né? Pelo amor de Deus, não vamos terminar aqui na tristeza, porque é um resultado que é totalmente reversível. No fim das contas, vocês veem, o time do Palmeiras é tão resiliente, digamos assim, que eu tô falando aqui há quase 20 minutos de um jogo que as coisas não deram certo pro Palmeiras, de um jogo que coletivamente o Abel teve erros, de um jogo que individualmente o Palmeiras basicamente não teve o brilho de nenhum dos seus grandes jogadores, e mesmo assim é um jogo que o Palmeiras perde jogando fora de casa por um placar mínimo em um jogo que ainda podia ter empatado no final das contas. Perdeu oportunidades em que poderia ter saído com empate. Então assim, é claro que é um placar completamente reversível, que o Palmeiras consegue reverter no Allianz Parque, tem plenas condições, ainda é um time melhor do que o Santos, não é porque perdeu que deixa de ser um time melhor do que o Santos. Só que tem que fazer valer, tem que entrar em campo e tem que fazer o favoritismo valer. O favoritismo não vale de nada, as individualidades vão precisar crescer, o Abel vai precisar tomar as decisões certas, e podem ter certeza que vai ser um jogo dificílimo, porque o Santos vai dificultar bastante as coisas. Certo, meus amigos? Já estou ficando quase sem voz aqui. Até porque 20 minutos falando não é mole não, né? Isso significa que é hora de terminar o vídeo. Enfim, você que ficou comigo até aqui, agradeço muito. Hoje eu realmente tinha muita coisa pra falar, mas termino com essa mensagem de que não tá nada perdido, o resultado é completamente reversível e o Palmeiras tem todas as condições de ser tricampeão paulista seguido. Certo, meus amigos? No mais é isso, espero a participação de vocês aqui nos comentários, seu like e sua inscrição que sempre me ajudam muito. Obrigado pela companhia em mais um vídeo, vejo todos no próximo. Tchau, tchau!